Porque a gente, por causa da ilusão das redes sociais, dos filmes que a gente viu de Hollywood, a gente acha que o dinheiro vai me resolver. E é verdade que o dinheiro é muito importante para um monte de coisa. Eu pago minhas contas, por exemplo, só com dinheiro. Né? Eu pago minhas contas com dinheiro. Eu viajo com a minha família, que eu adoro viajar com a família, só dá para pagar com dinheiro. Mas só que, por exemplo, a criação dos meus filhos não depende de dinheiro. A vida espiritual que a gente tem, que traz uma harmonia, uma unidade familiar muito grande, não depende de dinheiro. O meu amor pela minha esposa e o amor da minha esposa por mim não depende de dinheiro, que a gente já foi bem pobre, limitado e se amava como se ama agora, que está melhor. Então, existem muitas coisas que realmente são importantes para o ser humano que a gente vai comprar com uma outra moeda mais cara, que chama-se tempo. Você vai ter que investir tempo no casamento, investir tempo na criação de filhos, investir tempo para ter sabedoria. Eu não posso te dar 1 milhão e falar, me dá a tua sabedoria. Não. Mas se eu passar 2 anos contigo, pode ser que eu adquira a sabedoria contigo. Então, tempo vale mais do que dinheiro. As pessoas não conseguem entender porque online o dinheiro atrai muito mais por causa da foto. Por causa do Reels, por causa do Stories. Isso é muito bom. Tá mexendo com as tuas emoções, então você fala, essa é a solução. Não é. Não deixe de ter. É muito pior ser pobre. Não, já fui, não recomendo. É ruim, não seja. Mas o dinheiro não é a solução final. Tá bom? Então, assim, como a gente investir no empreendedorismo nessa geração? A gente está na geração Z agora, né? Convencê-los que o empreendedorismo é o que sustenta o país, eu não tenho dúvida nenhuma disso, cara. Eu sou mediamente inteligente para concluir que o país depende da gente. Tá? Se a gente não der emprego, não tem como as pessoas sobreviverem. Sim. A maioria das pessoas nunca vão empreender, elas precisam de alguém para empregá-las. Se a gente não empreender, não tem quem pague imposto. Sem imposto, não tem, mesmo que você reclame do hospital, ou da estrada, ou da polícia, do que for, ruim, bom, não importa, é com imposto que isso é pago. Imposto de quem trabalha. Né? Qual é o melhor caminho para essa geração extraempreendedorismo? A pessoa está lá estudando contigo na PIB, a pessoa está lendo os melhores livros, a pessoa está com fome de vencer, né? Tal. Além dessa fome de vencer, além do conhecimento empreendedor, o que você acha que não pode faltar para essa pessoa? Eu acho que tem uma palavra que eu adoro, que ela resume tudo isso que você falou. Uma palavra, que se chama inquietude. Inquietude é de você nunca estar satisfeito e acomodado onde você está. Boa. Hoje você acabou de construir um dos maiores espaços de eventos do Brasil, você está bombando, mas no dia que você se acomodar e entender que você chegou no seu topo, você morreu. E os grandes empresários, eles morrem quando eles se acomodam ou normalizam o que fez eles chegarem até aqui. E isso serve para os jovens. No dia que o jovem estiver acomodado esperando a herança do pai, ele morreu ali. Ou então no dia que o jovem que veio do lugar onde ele nasceu e ficar acomodado ali achando que ele vai morrer assim, ele morreu. E na minha concepção isso se resume em uma frase que é inquietude. Mas uma pergunta que eu recebo muito, Thiago, é: Theo, como ganhar respeito e autoridade sendo jovem? Ah, meu pai não me respeita. Ah, meu pai não deixa eu entrar na empresa da família. Eu falo, cara, só tem uma coisa que vai fazer isso daí, que é o que você falou, que é o tempo. Legitimidade e respeito só se ganham com o tempo. É impossível de outra forma. E os jovens acham que pela forma digital e pela internet, eles têm tudo na mão, tudo eles merecem, eles já sabem de tudo, são melhores do que a sua experiência de 40 anos fazendo o que você faz, do que os seus 200 livros que você leu, do que as 20 viagens, do que as 30 conversas, e ele acha que sabe mais do que você. Mas você pagou muito preço para chegar onde você está, e o tempo, o respeito e a legitimidade vieram por meio dessa construção. Então são duas frases, eu acho que é a inquietude e o tempo quem define. Tem já vou passar para o Erle quer perguntar, que quando a audiência sobe muito, ele quer brilhar. Aí ele quer, não, vou fazer a pergunta agora. Ele fica de olho na audiência. Subiu a audiência, ele quer fazer a pergunta. Mas só lembrar um texto bíblico importante, que o apóstolo Paulo fala para o discípulo dele, que era muito jovem, Timóteo, ele fala assim, que ninguém desfaça da tua juventude. Na Bíblia fala mocidade, né? Um português antigo. Ninguém desfaça da tua mocidade, mas que você seja exemplo no ensino, na leitura. Aí ele vai dando os toques do que ele tem que ser exemplo para ganhar esse respeito. Entendeu? Se você não sabe ensinar, as pessoas não vão te respeitar. Se você não sabe nem ler, também não vão. Então ele falou, mas não deixa ninguém te desfazer porque você é jovem, não. Prova com o teu trabalho, prova com o teu conhecimento que é possível. Isso é bem interessante. Muita gente acha, porque meu sobrenome é Brunet, eu sou o cara. Porque
porque meu sobrenome é Braga, eu sou o cara. Porque meu pai construiu tal coisa, eu sou o bam, bam, bam. E essa é a pessoa que mais quebra a cara. Quem chega dando carteirada de quem veio antes, é a pessoa que menos tem capacidade e autoconfiança de construir algo grande. Geralmente uma pessoa que está com muita fome de construir algo não quer usar as suas credenciais porque ela quer ter o próprio mérito. Por muito tempo eu tive esse ponto. Eu não uso Kepler porque não é porque é sobrenome, é nome composto, não usaria. Mas eu trabalhei na XP junto com o Guilherme lá, estagiei com 18 anos. Eu tinha vergonha de utilizar meu sobrenome, que alguém entendesse que eu estava lá por causa do meu pai. Eu não estava. Então, por muito tempo, Thiago, eu achava que isso daí era um demérito. E minha vida mudou quando eu entendi que isso era o maior mérito que eu poderia ter. Honrar quem veio antes. Porque tem muita gente que não honra. Acha com orgulho, com arrogância, acha que não. Então, você tem que saber dosar. Você viu aqui, a gente falou muito pouco do meu pai, do que ele construiu. Eu honro isso. Eu quero multiplicar isso. Eu quero ajudar ele. Porém, eu quero construir o meu próprio legado. E eu entendo que é uma diferença muito grande. E tem muito pai que não. Acha que o filho tem que viver em função dele, do que ele construiu, a maneira como ele cresceu. Então, é esse grande conflito geracional que... Eu acho que uma coisa talvez que os jovens tenham um problema hoje, e a minha geração acho que aprendeu, é pedir conselhos para quem sabe, para quem te considera, que vai dar o conselho certeiro, e para quem tem mais experiência. Então, por exemplo, a gente por acaso tocou no nome do Guilherme agora, dificilmente eu tomo uma decisão financeira, seja de investimento, seja de negócio, sem ligar para o Guilherme. Né? Aliás, mandar um abraço para o Guilherme Bentimol. Então, assim, eu ligo pro Guilherme e falo, Guilherme, cara, esse dia, um caso real, recente. Falei assim, ó, eu tô pensando em... Eu falei, tem 2 minutos aí? Ele falou, tenho. Aí eu falei assim, eu tô pensando em comprar isso aqui, ó. O que você acha? Aí ele, burrice. Eu falei, você acha? Ele, claro, porque se você pegar esse dinheiro e fizer isso aqui com esse dinheiro, aí deu lá a dica financeira... Em 7 anos, que é enquanto você ainda está pagando isso aqui, esse dinheiro aqui já dobrou aqui. Eu falei, como é que eu não fiz esse cálculo matemático? Por quê? Eu não tinha esse cálculo matemático na cabeça. Ele tem. Então, gente, às vezes a gente se acha inteligente porque tem um resultadozinho e vai botar o dinheiro numa coisa que você vai, se não perder, vai só atrasar. Então, assim, um beijo, porque o Guilherme, para mim, é uma das melhores mentes financeiras do país e sempre me deu conselhos que dobraram meus investimentos, minhas conquistas ligadas ao mundo financeiro. O Wesley quer fazer uma pergunta. Só complementando. E olha que Wesley, ninguém quer deixar você falar. Tá bom. Depois eu te puxo, Wesley. Wesley é um craque. Não, o Wesley é muito bom calado, ele arrebenta, ganha seguidor. Não, ele calado é uma maravilha, né, Rony? Mas, quando a gente acabar a gravação, a gente deixa você falar com o pessoal aqui na sala. Olha que louco. Sabe como surgiram as universidades e as faculdades no mundo? Surgiram mais ou menos há 500 anos atrás. Isso que você falou, que você tem um mentor, um conselheiro financeiro, que é o Guilherme Benchimol, que, poxa, eu acho que é um sonho para qualquer um ter alguém como ele aconselhando. Há 500 anos surgiram as universitas. Na verdade, 300 anos, em Bolonha. E o que eram as universitas? Antigamente, só o alto clero ele podia ter acesso ao conteúdo, ao conhecimento. E eram 3 cursos, que era medicina, letras, que é direito, e filosofia. Só existiam 3. E o poder ficava no topo. E aí começaram a surgir as universidades. E como que era o modelo? Eram 4 anos. Você fazia 2 anos com um mestre. Você é mestre em teologia. Então, eu vou passar 2 anos aprendendo com um mestre em teologia. Não é alguém que só tem a teoria. Você não só tinha teoria, você fazia. Você estava ali na prática. No terceiro ano, você se transformava num aprendiz. Então, você passava a fazer algumas atividades. E no 4º e último ano, você fazia o trabalho final, que era a obra-prima. Daí surgiu o nome obra-prima. Porque era a primeira obra que você fazia baseado em uma formação que você fez para a vida, com um conselheiro ao seu lado, na vivência. Que seria uma tese hoje, mestrado ou doutorado. Que hoje seria um TCC. Então, antigamente você aprendia com quem fazia na ponta, não só com quem tinha teoria, e você no final você tinha que virar um mestre também. E ao final você se transformava no mestre. Mas olha que interessante, se você for para todo mundo que deu certo na vida, vamos falar de 300 e pouco antes de Cristo. 340, 350 antes de Cristo. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador da história, o pai dele, o rei Filipe, da Macedônia, pega Aristóteles, que é o maior filósofo grego da história, e bota ele como tutor, como mentor. Se eu não me engano, foi quase 10 anos mentor direto, professor direto de Alexandre o Grande para prepará-lo
para ser rei, conquistador e tudo. Ou seja, desde a época muito antiga, a gente está falando de Grécia Antiga, onde o berço da filosofia, a tutoria, a mentoria era o caminho da grandeza. Perfeito. É que hoje a gente conseguiu, através da universidade, popularizar. Sim. O cara não tem acesso ao Aristóteles, mas ele tem acesso ao professor, que está muito bem treinado para te passar informação, para fazer um laboratório ali contigo e te ensinar a vida, entendeu? Uhum. E do Alexandre, já puxa você? Aguenta aí. Gente, se você está assistindo a gente e quer que o Wesley participe depois que acabar o Brunecast, você comenta aqui, depois. Bota só a palavra depois, que a gente vai saber que você está ansioso para escutar a opinião dele depois que acabar o Brunecast, tá bom? E do Alexandre tem uma parte dele que foi muito legal, que depois que ele conquistou tudo, ele conquistou o Egito, que era o maior país, ele passou um tempo no Egito ali que ele estava envaidecido. Ele estava ali virando um rei. Pela primeira vez ele viu como era ser de fato um rei. E a soberba até tomou um pouco ele. Virou faraó, né? Ele faraó, começou a se vestir de faraó e tal. E aí começaram a questionar a legitimidade dele. E aí o que foi que ele fez? Existia um deserto muito distante, você conhece, que todos que foram até esse deserto, chegar até essa aldeia distante, morreram, não conseguiram. Ele foi lá para provar que era um homem espiritualizado, que ele conseguia passar qualquer fronteira. Atravessar qualquer fronteira e ganhar a legitimidade. Isso aí. E ele foi, quase morreu por diversas vezes e voltou. Aí foi quando todo mundo respeitou ele. E ele falou, cara, às vezes quando você quer chegar, você tem vários caminhos para seguir. Mas o caminho legítimo é o caminho mais difícil. É o caminho que muitas vezes não é o atalho, não é o caminho mais fácil. Ele poderia nunca ter feito isso. E se manter estável, acomodado, mas ele foi inquieto.